Oi, gente. Nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a teoria neoclássica da administração. A teoria neoclássica surgiu na década de 1950, diante de um novo contexto de crescimento das organizações e problemas de administradores decorrentes da época. A neoclássica preocupa-se com a prática da administração, ou seja, a formação do administrador prático que é baseado nas teorias de Peter Drucker. Sabemos que Fayol definiu os elementos da função do administrador, que eram eles: o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle. E a partir desses 5 elementos, o processo administrativo na teoria neoclássica aborda 4 funções principais: planejamento, organização, direção e controle. Conceitos. A teoria neoclássica constituiu-se em um novo movimento, bastante abrangente e até heterogêneo, de autores integrando contributos de diversas áreas do conhecimento. A teoria neoclássica é também chamada de escola operacional, escola do processo administrativo ou abordagem universalística da administração. Para alguns autores neoclássicos, a administração conceitua-se em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Característica. A primeira é ênfase na prática, que é a busca de resultados concretos. Segunda, reafirmação do clássico, porém flexível, que é a reestruturação da teoria clássica de acordo com as contingências na época atual, dando-lhe uma configuração mais ampla e flexível. Terceira, ênfase nos princípios gerais. Os princípios da teoria clássica são retomados pelos neoclássicos como critérios elásticos para a busca de soluções administrativas práticas. Quarto, ênfase nos objetivos e resultados, que é ênfase colocada nos objetivos organizacionais e nos resultados pretendidos, como meio de avaliar o desempenho nas organizações. 5. Mesclagem de conceitos. Os autores se baseiam em outras teorias administrativas mais recentes. Aspectos administrativos. Há 3 aspectos principais nas organizações: os aspectos administrativos quanto aos objetivos, que é a prioridade estipulados para atender às necessidades da sociedade. Quanto à administração, todas as organizações são diferentes em seus objetivos, em seu propósito, mas não essencialmente semelhantes na área administrativa. Quanto ao desempenho individual, refere-se à eficácia, que é o ato de alcançar os resultados desejados, e à eficiência, que é a capacidade de produzir o resultado da melhor forma. Tendo em vista o processo administrativo, o passo inicial a se fazer é o planejamento, que, por sua vez, é a determinação prévia do que deve ser feito e quais objetivos a se atingir, ou seja, decidir o que fazer antes de iniciar a ação. O planejamento é descrito em passos, fases e tipos. Os passos do planejamento são: estabelecer objetivos, determinar os possíveis planos alternativos de ação, escolher a melhor alternativa de ação, escolha do plano de ação definitivo, formular os planos derivativos de apoio ao plano básico, definir os meios de controle. As fases do planejamento são divididas em 4 partes. Primeiramente, é ter um objetivo a alcançar. Para isso, é preciso fixar os objetivos e ter os resultados desejados. Em segundo, tomar decisões, que, por sua vez, é estabelecer as ações adequadas. Em terceiro, é ter uma estratégia global para prever os efeitos das decisões futuras. E a quarta e última fase são os planos operacionais, que por sua vez é necessário aplicar em todas as atividades atuais. Bem, também temos os tipos de planejamento, que são divididos em 3. São eles: estratégico, tático e operacional, sendo que em cada nível hierárquico realiza-se um tipo diferente de planejamento. O estratégico, que tem características de longo prazo e tem uma cúpula administrativa. O tático, que é feito em médio prazo e é realizado em âmbito gerencial. Já o operacional é curto prazo e nele é executado em detalhes de planejamento tático. A segunda função que forma o processo administrativo é a organização. A organização é a função administrativa que consiste no agrupamento das atividades necessárias para realizar o que foi planejado. Enquanto o planejamento se preocupa com o que fazer, a organização se preocupa com o como fazer.
Para que os objetivos sejam alcançados, os planos executados e as pessoas possam trabalhar eficientemente, as atividades precisam ser agrupadas de maneira lógica e a autoridade distribuída de maneira a evitar conflitos e confusões. Assim, organizar consiste em dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua execução, alocar os recursos e coordenar os esforços. Quanto à sua abrangência, a organização pode ocorrer em 3 níveis. Nível global é a organização que abrange a empresa como uma totalidade. Nível departamental é a organização que abrange cada departamento da empresa. E nível de tarefas e operações é a organização que focaliza cada tarefa, atividade ou operação especificamente. A direção constituiu a terceira função. Vem logo depois do planejamento estabelecida uma grande organização. Direção se relaciona com a ação, coloca tudo em marcha os recursos da empresa com atuação. Dirigir significa dar instruções em direção. Diretores dirigem gerentes e assim por diante com muita organização. Direção no nível global abrange uma totalidade, nível das tarefas uma grande responsabilidade. Função administrativa sempre feita com comunicação. Tem 3 níveis: global, departamental e operacional, com supervisão. O controle administrativo visa o que foi planejado. Dirigido realmente cumpre o que foi falado. Com 4 fases, elimina desvios e variações. É estratégico, tático e operacional, tudo com boas relações.